Agricultura familiar e agronegócio são coisas completamente diferentes. Provavelmente você já ouviu essa informação aqui. Segundo o IBGE, a agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Uma colocação bem legal aqui em cima, que produzir alimentos de forma sustentável é a prioridade. Mas você já parou para analisar esse cenário? Vamos começar com o básico. O que é agricultura familiar? De acordo com a Lei 11.326 de 2006, o produtor se enquadra como agricultor familiar quando envolve a família na produção e administração da fazenda e tem uma propriedade igual ou inferior a 4 módulos fiscais. No Brasil, um módulo fiscal varia entre 5 e 110 hectares. De forma geral, cada hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Para ficar mais fácil, um hectare é um pouco menor do que um campo de futebol. Então toda vez que eu falar nesse vídeo campo de futebol, você sabe que é um hectare. Mas, por exemplo, aqui na região sul, que é onde eu moro, uma propriedade familiar pode ter até 140 campos de futebol. Já que o módulo fiscal aqui no sul pode chegar até 35 campos de futebol. E como uma propriedade familiar pode ter até 4 módulos fiscais, 35 vezes 4, 140 campos de futebol. Entendeu? Compreendeu? Mas como vocês podem ver, o módulo fiscal em outros estados é muito maior. Nessas áreas de verde mais escuro, um módulo fiscal pode chegar a 110 campos de futebol. Considerando que uma propriedade familiar pode ter até 4 módulos fiscais, em algumas regiões, 440 campos de futebol ainda se enquadram na agricultura familiar. Agora vamos à discussão. Aqui eles citam o censo do IBGE, alegando que o IBGE afirmou que 70% dos alimentos consumidos no Brasil vêm da agricultura familiar, no velho contexto de desmoralização do agronegócio, que o agronegócio só visa exportação e tal. Mas aí você vai ver o censo do IBGE, que é de 2017, e em nenhum momento ele cita aquela informação. O que eles informam é a quantidade de estabelecimentos agropecuários, que 77% são da agricultura familiar, mesmo ocupando apenas 23% da área total. Tá aqui, ó, bem nessa parte aqui, ó. A agricultura familiar tem um valor significativo na produção de café, banana, mandioca, feijão. Por exemplo, a maioria do arroz vem do Rio Grande do Sul, de pequenos, médios e grandes produtores. Não me venha falar que o arroz vem do MST. O MST estimava produzir 16 mil toneladas de arroz em 2023. O Brasil produziu 10,7 milhões de toneladas de arroz em 2022. Então assim, você pode até apoiar MST de boa, mas não vem falar abobrinha não. Ah, Murilo, mas em que ponto você tá tentando chegar? Você tá dando tanta informação técnica. Eu sei, informação técnica é um saco. Mas eu tenho que falar para não virem com argumentos que eu tô inventando. Agora, finalmente, chegamos no ponto que eu queria. A agricultura familiar também é uma exportadora. As informações dadas no início do vídeo referente a módulo fiscal é para vocês terem noção do tamanho que pode ser uma propriedade da agricultura familiar. A agricultura familiar tem trator, tem colheitadeira, tem drone. Passam de associar a imagem da agricultura familiar a coitados. Assim como no agronegócio, a agricultura familiar também tem presença em uma propriedade há mais de 50 anos. Assim como no agronegócio, a agricultura familiar também enfrenta problemas climáticos, excesso de chuva, falta de chuva, doença na lavoura. E assim como o agronegócio, a agricultura familiar também exporta. No setor agropecuário existem oligopólios, grupos de empresas que são responsáveis por todo o setor. São elas que ditam o preço dos produtos, mas também são intermediadoras no mercado. Então elas recolhem de gigantes do agronegócio, mas também recolhem das cooperativas. Cooperativas essas que compram os produtos de pequenos, médios e grandes produtores, e inclusive da agricultura familiar. Não, Murilo, você está errado. Olha a diferença de valores movimentados. Cadê a sua consciência de classe? Até eu que sou cabeludo já tô careca de falar isso. O termo consciência de... Meu Deus do céu. O termo consciência de classe tem posição ideológica. E não tenta me socar a goela abaixo a sua ideologia. O solo usado para o agronegócio e para a agricultura familiar é o mesmo. A dinâmica, a forma de trabalho usada nos maquinários do agronegócio e da agricultura familiar são os mesmos. Não, Murilo, o agronegócio tem colheitadeira, o agricultor familiar colhe tudo na mão. Tô falando que vocês gostam de associar produtor familiar a coitado. Se eu fosse coitado, não tinha um desse aqui. Ah, Murilo, isso aí é ostentação, não é todo produtor familiar que tem um desse. 2 meses atrás eu também não tinha, foram 3 anos trabalhando de domingo a domingo para conseguir um desse aqui. Todo produtor faz isso, é uma profissão que não existe folga. E é sempre visando a evolução, solo melhor, equipamentos melhores. Muitos dos produtores que se tornaram grandes começaram pequenos. E essa é a ambição de quase todo agricultor, subir de nível. Quem vive disso está a vida toda se dedicando a essa atividade. Para daí ver chegar um grupo de pessoas que nunca plantou um pé de alface e prega a segregação do setor com base em posicionamento político e ideológico. Citando a consciência de classe, meu amigo, eu que sou agricultor não consigo convencer outro agricultor mais velho que ele está espalhando adubo errado. Imagina você que nem é do setor. O agro tem os seus defeitos, é legal a gente pensar em uma forma sustentável de produção, mas essa sua necessidade de se colocar contra o agro em si, que é a junção do agronegócio com a agricultura familiar, não vai te levar a nada. Confia. Ai, você tá falando isso por posicionamento político. Não, não tô. Se fosse por posicionamento político, eu não tinha censurado lá no início do vídeo que o cara que falou isso daqui é desse partido aqui, ó. Viu só? O Brasil tem potencial de ser uma potência na agricultura. A gente pode discutir formas de manejo mais eficientes, mas enquanto brasileiro brigar com brasileiro por causa de favoritismo, a gente não vai pra lugar nenhum. Pega tudo isso aí que eu acabei de falar, reflete assim, absorve, entendeu? Se torna uma pessoa melhor. Ah, Bruno, mas você só tá falando abobrinha. Eu tô tendo que defender um setor que eu faço parte, porque as críticas que eram pra ser só pra um acabam atingindo todo mundo. Então assim, um abraço pros agricultores familiares, um abraço pro agronegócio sustentável, mas de forma geral, um abraço pra todos que entendem e apoiam o agro em si. E deem uma analisada quando te falarem que